Estudando a anatomia do ombro e ainda sente um pouco de dificuldade para entender as articulações e os ligamentos que acontecem nessa articulação, então bem-vindo ao OPA, o Ortopedia para Alunos, e hoje eu vou te explicar sobre os ligamentos e as articulações que formam a articulação do ombro, que na verdade é subdividida em algumas outras articulações que você tem que saber os principais ligamentos, tá? Essas articulações são a externo-clavicular, que é entre o externo e a clavícula, a acrômio-clavicular, que é entre o acrômio e a clavícula, e a gleno-humeral, que é entre a glenoide, a escápula, e a parte proximal do húmero, tá? Então, elas formam a articulação ali do ombro e é importante que você saiba cada ligamento, tá? Então, hoje a gente vai te falar de uma maneira simples e fácil de você entender e vamos começar. Bem-vindo ao OPA, o Ortopedia para Alunos. Meu nome é Marcelo D'Amato, sou ortopedista e hoje eu vou te falar um pouquinho sobre a anatomia articular ali, as pequenas articulações que acontecem na articulação do ombro e os ligamentos que compõem essa grande articulação aí, muito importante aí para o nosso corpo e muito comumente lesionada. Então, aqui é o OPA, a gente ensina a anatomia de um jeito simples e fácil de você entender para a sua vida e também para passar na sua prova aí, que eu sei que você está estudando, está vendo aqui o vídeo no YouTube, para tentar entender um pouquinho mais, né? Então, da gente começar, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sino das notificações, deixar o seu like e se você realmente está gostando do vídeo, compartilha com seus alunos aí, seus colegas de turma, se você é estudante de medicina, se é residente de ortopedia, se você é residente de fisioterapia ou então está fazendo faculdade de fisioterapia, educação física, odonto, você precisa disso para passar na prova e a gente está aqui para te ajudar. Se você quer ser um cirurgião, quer se aprofundar um pouquinho mais na anatomia, pensa nisso no futuro, então dá um pulinho lá no nosso curso, tudo tá lá na descrição do vídeo, a gente tem alguns vídeos de dissecção também para te ajudar, vai ter ali no curso, basta você entrar ali no link e entender melhor ali como é que funciona. Mas vamos lá então. Hoje a gente vai falar da articulação entre o externo e a clavícula, que é a articulação que liga o esqueleto axial ao esqueleto apendicular ou ao membro superior, né? E é muito importante e é um desafio ainda, a gente ainda não sabe direito como que trata, né? Essa lesão, quando a gente tem uma luxação, não tem alguns implantes específicos já, mas não é tão comum, então ainda é um desafio ali pra gente. A gente vai falar da articulação acrômio-clavicular e da articulação glenohumeral. Então, vamos começar agora com a articulação externo-clavicular, tá? Entre o externo e a clavícula, então é a parte medial, a parte de dentro da clavícula, com a parte do externo, tá? A gente tem alguns ligamentos, tá? O principal ligamento é o ligamento externo-clavicular anterior e posterior. A gente tem o ligamento interclavicular e a gente tem o ligamento também chamado de costoclavicular, tá? Que ele vai se inserir justamente no tubérculo costoclavicular, que é o único tubérculo do lado medial, como a gente falou na última aula, tá? Sobre ossos. Se você quer saber mais sobre os ossos, a gente tem um vídeo específico sobre a anatomia óssea do ombro, onde a gente te fala todos esses acidentes para você saber também na hora da prova, tá? Outra coisa importante também, ele não é um ligamento, mas é um músculo. O músculo subclávio, ele sai da parte medial aqui do primeiro arco costal e ele vai lá no sulco subclávio, se insere ali também, que você aprendeu na outra aula, tá? Então já dá uma olhada nesse vídeo se ainda você não olhou e depois volta aqui para você entender, tá? E uma coisa importante para você saber ainda sobre a articulação externo-clavicular é que a cápsula posterior, tá, dessa articulação, os ligamentos posteriores, são os primeiros estabilizadores da translação anterior e posterior da clavícula medial. Então, a parte posterior na articulação externo-clavicular é mais forte, tá? Vamos falar agora da articulação
acrômio clavicular, que é entre o acrômio e a clavícula, tá? Essa articulação é uma articulação diartrodial, tem um disco fibrocartilaginoso ali interposto, tá? E a gente tem os ligamentos acromioclaviculares, superior e posterior, inferior e anterior, tá? Esses ligamentos, eles unem a clavícula ao acrômio, por isso que eles são os ligamentos acromioclaviculares, correto? E esses ligamentos, eles são os estabilizadores primários na translação ali anterior e posterior da clavícula, tá? Mas existem também outros ligamentos que não unem a clavícula ao acrômio, mas eles fazem parte da articulação acromioclavicular, que são os ligamentos córacoclaviculares. Eles saem do processo coracoide, da parte anterior da escápula, lembra que você estudou lá no outro vídeo? Eles saem dali e vão conectar a parte inferior lateral da clavícula, tá? E eles são dois. Lembra que tinha o tubérculo conoide e o tubérculo trapezoide? Então, é justamente o nome desses ligamentos coracoclaviculares. O conoide ele fica mais medial, mais para dentro, e o trapezoide ele fica mais lateral. E esses dois ligamentos coracoclaviculares eles são os estabilizadores primários da translação vertical, ou seja, eles impedem a sua clavícula de ir para cima, tá? Então tem uma lesão que se chama luxação acromioclavicular, onde a pessoa rompe esses ligamentos, né? Inicialmente os ligamentos acromioclaviculares, e aí a clavícula sai um pouquinho. Quando a pessoa rompe os ligamentos coracoclaviculares, a clavícula fica bem mais alta, bem mais para cima. E aí, com isso, você sabendo a anatomia, você já sabe identificar o grau dessa lesão. E aí depois isso aí é um assunto também para um outro vídeo que vai definir o tratamento que a gente vai escolher, tá? Mas então, relembrando a articulação acromioclavicular, a gente tem os ligamentos acromioclaviculares, a gente tem também os ligamentos coracoclaviculares, conoide e o trapezoide, tá? Vamos falar agora então da última articulação, aqui a gente vai falar dos ligamentos, tá? Então a gente tem a articulação gleno-humeral, tá? E a articulação gleno-humeral é uma articulação muito instável pelo formato dela, se a gente comparar ela com o quadril, por exemplo, né? A gente vê que o quadril é uma bola, a gente tem a bacia ali, o acetábulo, que se encaixa na cabeça do fêmur e você faz esse movimento. Se a gente olhar ali a glenoide e a cabeça do húmero, né? A gente vê que não tem muita cobertura ali. E aí o que acontece? A gente precisa de alguns estabilizadores ali que eu vou te explicar um pouquinho agora, mas você vai entender mesmo na aula de músculo, tá? A gente tem alguns estabilizadores porque ela tem uma pouca cobertura óssea para uma amplitude de movimento muito grande. Ela é a articulação com a maior amplitude de movimento do corpo. Então você consegue ali fazer abdução, fazer elevação, rotação, circundução, vários movimentos que a gente vai ver na aula de biomecânica do ombro, e você precisa manter isso estável, né? Os ossos eles têm que ficar juntos para você poder movimentar sem nenhum problema. E essa é a principal função dos ligamentos, tá? Então, existem outras coisas, tá, que fazem essa estabilização. Essa aula aqui é sobre a parte anatômica, a parte dos ligamentos, tá? E os ligamentos são estabilizadores estáticos, né? E aí a gente vai ter o ligamento gleno-humeral, né, entre a glenoide e o húmero. Então ele se chama ligamento gleno-humeral. A gente tem o ligamento gleno-humeral superior, tá? O gleno-humeral médio, o gleno-humeral inferior, tá? E aí tem alguns detalhes que é importante você saber. O ligamento gleno-humeral superior, ele faz a resistência primária ali da translação anterior do seu ombro, tá? A porção média do gleno-humeral, do ligamento gleno-humeral, faz essa resistência anterior quando o seu membro está rodado
a 45 graus, tá? De rotação, quando o seu ombro está rodado em rotação externa e 45 graus de abdução. Então, nessa posição é o ligamento glenohumeral médio. E nessa posição é principalmente a posição que a gente luxa. Então, se você luxou, provavelmente você vai ter lesionado esse ligamento, tá? E a porção inferior do ligamento glenohumeral, ela faz a resistência anterior e inferior à luxação do ombro, quando a gente tem 90 graus ali de abdução e rotação externa também, que é a posição de apreensão, tá? Isso é muito importante você saber. E a parte posterior, tá, do ligamento glenohumeral inferior também faz a resistência estática ali na parte posterior da translação posterior e inferior em rotação interna e em adução, tá? Além disso, a gente tem os estabilizadores dinâmicos, que são os músculos do manguito rotador, tá? Então, esses músculos, eles, conforme você vai mexendo, eles vão contraindo e vão deixando ali a sua articulação glenohumeral estável, né? E tem alguns outros estabilizadores estáticos, né? Que é a forma, o formato ali da glenoide. A gente tem o lábio da glenoide, que aumenta a superfície de contato e com isso melhora ali a parte de contato para você ter uma maior amplitude de movimento e estabilidade, né? A gente tem também você vê que a glenoide ela é mais côncava, né? Então ela se encaixa ali com a cabeça do húmero, que é convexa. A gente tem também uma pressão negativa ali, um isolamento dessa articulação, que é que nem uma galinha de frango, né? Quando você tira ali, ela faz um barulhinho. A mesma coisa acontece ali para manter essa articulação junto. Uma vez que você tem uma lesão no lábio, uma lesão labral, né? Ou uma lesão ligamentar, e você perde isso, o seu ombro fica mais instável, você acaba saindo ou luxando ele com mais facilidade. E além de todos esses ligamentos que eu te falei, a gente também tem alguns ligamentos intrínsecos da escápula, tá? Que é o ligamento superior, o ligamento transverso superior da escápula, tá? O ligamento espinoglenoidal, tá? E o ligamento coracoacromial, como eu já te falei anteriormente, tá? Então, o ligamento espinoglenoidal, ele fica na parte posterior da escápula, vem da espinha da escápula até o colo dela, mais ou menos, e por baixo dele passa a artéria supraescapular e o nervo subescapular, que vão inervar alguns nervos do manguito, alguns músculos do manguito rotador, que a gente vai ver na outra aula, tá bom? E a gente também tem o ligamento coracoacromial, que vai do processo coracoide até o acrômio, né? E ele forma o teto mole ali do ombro, e todas essas estruturas ali vão formar um anel ali que é chamado de complexo suspensório superior do ombro, tá? E ele provê ali estabilidade e conexão da escápula, tá? Ao esqueleto axial. Ele é muito importante para a conexão da escápula, tá? E aí ele vai ser formado justamente ali pela glenoide, subindo para o processo coracoide, pelos ligamentos coracoclaviculares, vai passar pela clavícula, da clavícula vai para o acrômio, da espinha vai para o acrômio e espinha da escápula, e da escápula novamente na glenoide, tá? Então essa é uma estrutura importante que, se lesionada, tem que ser normalmente tratada com cirurgia para você recuperar a sua função. Bom, pessoal, então esses foram os ligamentos aí da articulação do ombro, tá? Espero que você tenha gostado. Vamos agora para uma revisão geral e fazer um quiz, então, lembrando, ligamentos da articulação externo-clavicular, ligamentos interclaviculares, ligamentos externo-claviculares anterior, posterior, tá? Ligamento costo-clavicular, tá? E o músculo subclávio também é importante nessa estabilização da clavícula, tá? Além disso, articulação acromioclavicular, e aí nessa articulação a gente tem os ligamentos acromioclaviculares,
anterior, inferior, superior e posterior, tá? E os ligamentos córacoclaviculares, o conoide, que é medial, e o trapezoide, que é lateral, tá? Além disso, a gente tem a articulação glenohumeral, que é formada pelos ligamentos glenohumerais, superior, médio e inferior, beleza? E a gente ainda tem os ligamentos intrínsecos da escápula, tá? Então, o ligamento espinoglenoidal, que eu te falei, né, que passam as artérias ali e um nervo, tá? Que a gente vai falar isso na aula de neurovascular, é importante porque pode ser comprimido. Os ligamentos coracoacromiais, tá? Que é na verdade, o ligamento coracoacromial, que eu já te falei, que vai do acrômio até o processo coracoide, forma o teto mole ali do ombro. E além disso, a gente tem o ligamento transverso superior da escápula. E aí a artéria supraescapular passa embaixo desse ligamento, tá? E o nervo supraescapular também. Então é isso aí, pessoal. Já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sino das notificações e vamos agora para o nosso quiz, tá? Então, primeira pergunta. Quais são os ligamentos da articulação externo-clavicular? Vamos lá. E qual deles é o mais forte? Então, os ligamentos da articulação externo-clavicular. A gente tem duas clavículas, ligamento interclavicular, que é o que fica entre as duas clavículas e em cima do externo, tá? A gente tem os ligamentos externo-claviculares, tá? Anterior e posterior, tá? O posterior é mais forte. Além disso, a gente tem o ligamento costoclavicular e o músculo subclávio. Perfeito? Vamos lá. Quais são os ligamentos da articulação acrômio-clavicular? Então, ligamentos da articulação acrômio-clavicular, a gente tem os ligamentos acrômio-claviculares e os ligamentos córacoclaviculares, que vêm do processo coracoide à clavícula. E eles são dois. Lembra o nome? Então, quais são o nome dos dois ligamentos coracoclaviculares e a posição deles, se é medial ou lateral? Então, a gente tem dois ligamentos, que é o conoide e o trapezoide, tá? Conoide começa com C, ele é mais para dentro, mais medial. Trapezoide é mais para fora, começa depois com T, é lateral. Foi assim que eu guardei, eu sempre memorizei assim. Se você tiver um jeito mais fácil de memorizar ou algum outro jeito, deixa um comentário aqui para mim, para eu aprender isso aí também, tá? Então, quais são, agora, última pergunta, quais são os ligamentos da articulação glenohumeral? Então, a gente tem os ligamentos glenohumerais, que são o superior, o médio e o inferior, tá? E última pergunta agora, para a gente terminar, quais são os ligamentos intrínsecos da escápula, tá? São 3 ligamentos. Vamos lá. Coracoacromial, ligamento espinoglenoidal e o ligamento escapular transverso superior. Beleza? Gostou? Quer se aprofundar mais, quer entender um pouco mais sobre a anatomia do membro superior ou anatomia ortopédica? Então, dá uma olhada lá na descrição, compartilha esse vídeo com quem você acha que possa gostar para te ajudar aí a passar na prova. Eu te desejo bons estudos, tudo de bom e até a próxima!